A altura que a pessoa se encontra em relação ao solo no instante t em segundos é dada pela função h, que é definida de reais para reais, tal que esse h, então deixa eu escrever ele aqui, esse h, ele é uma função do tipo trigonométrica. Então, o h num dado tempo, ele é igual ao azinho mais o b vezes o seno de ct. Ct. Desse jeito. Em que a, b e c são constantes reais. A figura a seguir ilustra o gráfico dessa função no intervalo de 0 a 150. Tá bom. Então, vamos pensar assim, ó. Caracoles, que loucura, velho. Tá. Todo mundo lembra como é a função seno, a básica, seno de x. Deixa eu colocar aqui embaixo. A função f de x igual a seno de x, padrãozinha, ela é aquela que começa bem no zero, né? Então tá aqui o eixo x e y. Eu vou colocar o máximo e o mínimo dela, que é o máximo 1, o mínimo é menos 1, tá aqui, o mínimo é menos 1. O período dela é de 2π, então vou fazer aqui também. O período dessa função é 2π. Eu sempre divido na metade, 1/4, e aqui 3/4, que é para a gente poder se guiar na hora de fazer o desenho da função. Então ela começa aqui no zero, por quê? Porque a gente tem que fazer uma comparação não, uma reflexão com o que vai acontecendo no ciclo. No ciclo trigonométrico, no ângulo, né? Então aqui é o valor do ângulo, fica em x, né? Nesse caso, que a gente vai fazer para esse exercício, na verdade, é o tempo para esse problema, mas aqui avaliando então ainda a função padrãozinha, aqui é o x, é o y, então no zero o seno é zero, no π sobre 2, né, que é o 90 graus, o seno é 1, no π ele é zero de novo, no 3π sobre 2 ele é menos 1, e no 2π ele é zero de novo, então tá aí a periodicidade. Desculpa, tá aí, então após isso ele continua igualzinho e é onde a gente vê a periodicidade, ou seja, ele vai se repetindo sempre nesse intervalo de 2π. Então, quando a gente observa esse gráfico inicial que está aqui, eu queria que vocês observassem que a gente tem essa semelhança com o padrão. Então, ele é desse jeito. Tá vendo? Criando essa retinha verde-limão que eu botei para ser fraquinha, é para ser, então, esse eixo médio dela aqui. Começa no zero, ela sobe, desce e volta. Esse aqui é o espaço dela de uma oscilação. Tá certo? O que a gente tira disso tudo? Eu não estou lendo nem essas... Analise as proposições. Vamos sem analisar as proposições, só pelo que a gente tem aqui. Então, pelo que a gente tem aqui, o eixo médio dela é o 10. Então, lembra daquele vidinho que eu gravei? Tem um jeito de fazer que é o Cobra Kai e tem um jeito que é o Miyagi-Do. Então, o Cobra Kai, ele é na mutreta, e na mutreta, o A, eu já te digo que vale 10. Porque é o valor do onde está o eixo médio dela. Está aqui no 10. E já vou aproveitar também e já vou determinar, por exemplo, o B. Porque esse B, veja bem, é o quanto ela sobe ou desce. Tá certo, todo mundo vê que ela sobe 9 e desce 9. Então ele vai ser 9? Nesse caso, sim. E só atentem-se ao fato de que, se por um acaso essa função, ao invés de subir, ela descesse, ou seja, era como se fosse a reflexão desse padrão aqui da função seno, então o que ia acontecer é que esse B ia ser negativo, ele deveria ser menos 9, tá bom? Então, o quanto sobe ou desce é o valor do B, em módulo, em valor absoluto. Se ela subir, como no formato normal formato normal da função, então que nessa que sobe, esse valor que vai aparecer para a gente, ele é positivo. Se descesse, ele ia ser negativo. Então daqui a gente já sabe o A e B.
Murilão, mas e aí? Pô, mas desse jeito bacaninha. E se não fosse assim? Se não fosse assim, você ia fazer assim, ó. H de zero ia ter, porque aqui é o zero, ia ter que ser igual a A mais B vezes o seno de C vezes o zero. Que aí a gente sabe que essa parada aqui vai dar zero. Seno de zero é zero. E, portanto, seja lá qual for o valor de B, vezes o zero, vai dar zero. E a gente sabe que esse H de zero, ele é quanto? Ele é logo 10. Então, esse trem aqui ia ter que dar 10. Portanto, o A ia ser igual a 10. Tá certo? Então, a gente já tirava essa informação daí. Mas, o que eu gostaria que vocês observassem aqui, ó. Observa aqui, nesse caso, que o objetivo do exercício é que você faça desse primeiro jeito. Então, vocês vão ver, inclusive, nas próximas temporadas de Cobra Kai, que a grande sacada é você juntar os dois estilos. Então, é isso aqui que vocês têm que fazer. Eu sei lá porque eu fiz essa seta desse jeito, esse tique desse jeito. Sei lá. Tá certo? Então, a nossa função, por enquanto, a h de t, ela tá assim, ó. Ela tá 10 mais 9 vezes o seno de c vezes o t. Agora, para cá, para determinar esse C, a nossa ideia pode ser a mesma. Como assim, Murilão? É, porque lembra que a gente tinha uma fórmula para determinar esse C. Esse C, ele tem que ser igual a... Desculpa, período. Ele é igual a 2π sobre o módulo de C, tá bom? Esse é o período dessa função. Aí a gente vem aqui para analisar o período. Eu queria que vocês observassem que do ponto máximo, nessa função é padrão, até o ponto mínimo, a gente tem metade do período. E sempre vai ser assim. Do máximo para o mínimo, aqui nesse caso, a gente tem π, que é metade de todo o período. Então, do 30 para o 90, o que a gente tem é também metade do período. Ou seja, esse 60 é metade do período. Logo, o período inteiro, eu vou colocar aqui, e o período inteiro, ele é igual a, muito bem, 120. Tá aí. Como é que a gente vai determinar? Vai juntar esses dois, vai colocar 120 é igual a 2π sobre o C. Então, ele é 2π sobre 120. Portanto, esse C ele é igual a π sobre 60. Tá certo? Esse é o valor do C. Então, a gente tem todo mundo aí. Tá belezinha. Se não fosse assim, Murilão, se não fosse assim, você ia procurar, sei lá. Aqui, ó. Para tempo igual a 30, a parada tem que dar 19. Essa cor? Essa cor. Não, não é essa cor. É o outro. A parada tem que dar 19. Então você ia vir aqui e colocar assim, ó. H de 30 é igual a que a gente sabe, B que a gente sabe que é 9, vezes o seno de C vezes o 30. Né? Então, tipo, eu estou substituindo o x30 e eu sei que toda essa expressão aqui tem que dar 19. Aí, ó. Passo 10 para... Veja, eu vou ficar só com esse P daqui, então, né? Vou passar o 10 para lá. Vou passar o 9 dividindo. Então, quando eu passar o 10 para lá, a gente vai ficar com 9 vezes o seno de C vezes o 30 é igual a 9. E aí eu vou colocar aqui, meio desorganizado, vou trazer para cá, e vou te dizer que o seno de C vezes o 30 tem que ser igual a 1. E aí a pergunta que eu te faço é, qual é o valor, ou qual é o ângulo cujo seno dá 1? Aí você vai vir aqui, olha, já sei. Seno de C vezes o 30, ele tem que ser igual ao seno de π sobre 2, 90 graus. E lembra, mais K vezes o 2π. Qualquer congruente também dá certo. Então, o que tu vai fazer? Tu vai fazer assim, então beleza. Então, C vezes o 30, que eu não estou entendendo por que eu não estou colocando 30C, mas tudo bem. Tem que ser igual a π sobre 2
mais K vezes 2π. A gente vai passar o 30 dividindo, vou colocar aqui na frente. Esse C é igual a π sobre 60 mais K vezes π sobre 30, tá bom? Tudo bem o π sobre 30, né? Porque não, π sobre 15, desculpa. Π sobre 15. Porque eu vou passar o 30 dividindo essa galera, mas tem um 2, então ele vai ficar π sobre 15. Então o C, de fato, ele é π sobre 60. Tá aqui o valor do C. Qualquer um dos dois jeitos funciona. Agora a gente já tem nossa função completinha. Inclusive, eu vou até escrever ela aqui, bonitinha. Não é F, não, é H. H de T, ela é igual a 10 mais 9 vezes o seno de π sobre 60t. Opa! 60t. Tadã! Vamos ver. Agora vamos ver. Analise cada proposição abaixo quanto a ser Ô, verdadeiro Murilão, ou... Oi. não entendi como é que você achou o período. Como você achou o período inútil C? Como é que eu achei esse período 120, né? É. Esse valor. Eu fui aqui, ó. Pelo gráfico, eu vi que do ponto máximo ao ponto mínimo, o intervalo de tempo é de 60 segundos. Na comparação com esse modelo básico da função seno, eu percebo que do ponto máximo para o ponto mínimo, esse intervalo de x, ele equivale a metadinha do período. Lembra que, inclusive, foi você que falou isso na aula passada, que esse aqui era para ser um quarto, esse aqui o segundo quarto, o terceiro quarto e o quarto quarto, que aí você ainda até propôs, assim, talvez se a gente juntasse esses pedaços ia formar um ciclo e tal, que não Aham, forma, assim, sim. né? Não forma uma É. circunferência, mas a ideia é que cada quarto é um círculo. Então, essencialmente, o que eu estou pegando são 2 quartos, esses 2 quartos dão 60, portanto, o inteiro, 4 quartos, ele tem que ser 120. Entendi. Fechou? Fechou. Boa. Então vamos ver essas proposições. O módulo de A vezes B vezes C é igual a π. Então ele está dizendo assim, ó, nessa primeira, se eu pegar 10 vezes 9 vezes π sobre 60, isso aqui tem que ser π. Eu não coloquei o módulo porque é geral positivo e não vai rolar, né? Se eu cortar isso aqui, na verdade vai dar 3π sobre 2, que se for igual a π é porque nós temos um absurdo. Então essa aqui é falsa. Aí. No instante t igual a 20 segundos, a pessoa estará numa altura tal que h pertence a 17,5 e 17,8. Então daí a gente vai ter que substituir valores aqui e eu sujei toda a luzinha. Onde eu vou colocar esse trem? Eu acho que eu vou apagar esse modelo geral aqui e aí eu resolvo aqui. Deixa eu apagar esse trem, assim, bom. Tá aí. Pronto. Então vamos ver. O que era a gente fazer? Isso aqui. Se t igual a 20 segundos. Então deixa eu pegar outra cor aqui. Então eu vou colocar na função h de t. Então h de 20 vai ter que ser igual a 10 mais 9 vezes o seno de π sobre 60 vezes o 20. Então, olha só. Esse π sobre 60 vezes o 20, esse cara vai dar π sobre 3. Π sobre 3. Ok. Então já vou colocar aqui, ó, o h para 20, ele vai ser 10 mais 9 vezes o seno de π sobre 3,
é o 103 sobre 2. Aí a gente vai fazer essa continha. Esse H de 20, ele vai ter que ser igual a 10 vezes... Opa, mais 4,5, que é o 9 sobre 2, vezes 1,7 aproximadamente. Eu vou fazer minha continha aqui na calculatriz, tá bom? É por uma economia de tempo. Então, 4,5 vezes 1,7 deu 7,65. Com mais 10, esse H de 20, ele vai ficar 17,65. Que é o que ele fala, né? Tá em 17,65 metros. Tá aí, ó. Que tá no rumo do que ele fala, tá entre 17,5 e 17,8. Então essa aqui é verdadeira. Agora essa segunda. A função f definida por Barará é idêntica à função h. Esse aqui é bacana. Ele está perguntando a função idêntica a h. Vamos ver. Então como é que a gente vai fazer esse trem para definir se ela é idêntica a h? Deixa eu ver onde eu vou poder apagar aqui, jovens. Acho que eu vou apagar aqui em cima. Vou ali em cima apagar, tá bom? Então, peraí. Até porque a parada vai ficar gravada, né? Então, se a gente quiser voltar em algum momento, depois é só voltar. Aí. E aí, como é que eu vou fazer se essa parada funciona? Simples. Então, dá pra gente fazer dos dois jeitos lá, né? O Cobra Kai e o Miyagi-Do. Cara, substitui valores. Substitui o 30, ver se dá 19. Então, vamos fazer primeiro assim, ó. F de... Que F? Ah, não, ele colocou F. F de 30. Isso aqui é igual a 10 menos 9 vezes o cosseno de 3π sobre 2 menos π sobre 60 vezes o 30. Vamos fazer essa conta. Vamos fazer essa conta aqui. Desculpa, 30π sobre 60, isso aqui vai ser π sobre 2. 3π sobre 2 menos π sobre 2 dá 2π sobre 2. Portanto, toda essa parada aqui vai dar π. Tudo isso aqui vai dar π. Aí o que, que vai sobrar? Vai sobrar o seguinte: f de 30 é igual a 10 menos 9 vezes o cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? Ora, cosseno de π, ele é menos 1. Então a gente vai ficar com 10 menos 9 vezes menos 1, que isso aqui tudo vai dar mais 9 com 10, isso aqui tudo vai dar 19. De fato, a gente tem esse valor. Eu fiz em branco ticado ali. Se você for devoto de São Tomé, é só você colocar outro valor aqui, por exemplo, f de 90. Vamos ver se ele vai dar o 1. Então vai ficar 10 menos 9 vezes o cosseno. Então, 3π sobre 2 menos π sobre 60 vezes o 90. Esse 90 aqui, nessa simplificação, ele vai dar... Bem, se você dividir todo mundo por 30, 3π sobre 2. Ou seja, tudo isso aqui vai dar 0. Então, se tudo isso aqui vai dar 0, vem comigo. Significa, então, que a gente tem que fazer o cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? Ora, é 1. 1 vezes menos 9 dá menos 9. A gente vai ter 10 menos 9, que é de fato 1. Então, beleza. Essa aqui também é verdadeira, dá certo. Se a gente fosse pelo método Cobra Kai, como é que a gente ia avaliar se essa parada tá certa ou não? A gente ia avaliar assim, ó. Então, acho que daria até um pouco mais de trabalho. Vou de novo apagar. Tenham paciência. Tá muito Não, quente.
Hum, Você fez essa conta aqui do f de 30 igual a 10 menos 9 vezes cosseno de 3π sobre 2 menos é o π sobre 60 vezes 30, né? é. Por que que deu 1 e não o 19? Que ficou ao contrário. Aqui faltou o 9, velho. Foi mal. 19. Não, aqui deu um mesmo. Porque Não, aqui então, ficou por que assim. deu 1? Esse aqui, Que não era né? para ele dar 19, já que no 30 vai para até o 19? Não. Não, ó, aqui. Aqui eu substituí 30. Aí 30 sobre 60 vai dar meio, né? Então, π vezes meio eu chamei de π sobre 2. Aí eu vou fazer a conta aqui dentro. 3π sobre 2 menos o π sobre 2 dá 2π sobre 2, ou seja, dá π. Quanto Uhum. é o cosseno de π? Menos 1. Aí eu vou fazer menos 1 vezes menos 9, que vai dar 9, com mais 10 dá 19. Nesse do 90 que está aqui, eu substituí o 90, e aí se eu simplificar 90 com Ah, 60, tá. vai dar 3π sobre 2. Então, 3π sobre 2 menos 3π sobre 2, tudo isso aqui que está aqui dentro dá zero. Aí o cosseno de zero é 1, 1 vezes menos 9, 10 menos 9, 1. Ah, entendi. Eu tava achando que esse F de 90 era F de 30. Por isso que eu buguei. Ah, não, é noventinha, noventinha. Então tá bom. O que eu ia fazer? Ah, eu ia vir esse aqui. Então, o que que acontece? Nesse caso, para esse formato, deixa eu só fazer um desenhozinho ligeirinho, que é o desenhozinho da função cosseno. A função cosseno ela é diferente da função seno no aspecto de onde ela começa, né? Então, deixa eu colocar os limites também, igual eu coloquei para o outro. Então, aqui ele vai para o 1, para o menos 1, mesmo esquema. Aí eu vou dividir em 4 pedinhas, como eu sempre faço, o período. Então, aqui 2π, π, π sobre 2 e aqui 3π sobre 2, desse jeito. Deixa eu pegar o branco. Essa aqui eu vou chamar de... Ai, que raiva. Esse aqui eu vou chamar de g de x, para dizer que ela é só cosseno de x. E aí, como é que funciona cosseno de x? Então, aqui é o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Tá bom? É para esse momento. Então, aqui é 1 menos 1, bonitinho assim, eixo x e eixo y. Tá? Como é que funciona a função cosseno? A função cosseno ela começa no toco, começa com tudo. Porque no ângulo zero, o cosseno é zero. No π sobre 2, o cosseno é negativo, desculpa, é nulo. No π é menos 1. No 3π sobre 2, 270 graus, também é zero. E no 2π ela volta a ser 1. Então é assim. Ó. Essa é a função cosseno. Ah, Murilão, mas ela não está nada expressa aqui. Não, concordo contigo, não está nada expressa aqui. Mas esse formato que a gente tem, agora tem o D, né? Aqui não tinha o D. Aqui tem o D. O que que o D faz? Ele empurra ou puxa essa função. Aí nesse caso ainda é mais maluco porque o C ele é negativo. Então ele troca toda a ideia do empurrar e puxar. Mas como é que a gente vai determinar de onde ela começa, esse ponto inicial? Você vai dizer o seguinte, olha, esse 3π sobre 2 menos π sobre 60t, ele tem que ser zero, para a gente poder saber de onde ele começa. Aonde que é o ângulo zero do ciclo? É isso que a gente precisa saber. Então vai ficar assim, ó, π sobre 60 vezes o t, ele é igual a 3π sobre 2. Então, resolvendo essa equaçãozinha aí do primeiro grau. Corto o pipi, passo esse 60 para lá, e ele vai multiplicando, e a gente vai encontrar um tempo t que ele é igual a 90 sobre 2. T igual a 45. Tá aí, ó. Tá aí. Além disso,
O menos 9 aqui, como esse B é negativo, ao invés de começar no toco e descer, ele começa aqui embaixo no menor e sobe, porque esse sinal é negativo. Então, olha que loucura. Eu sei que ele vai dar 0 no 45, tá certo? No 45, desculpa, ele vai zerar, vai ser o ângulo zero, tá aqui no tempo 45, então já vou até atrás desse 45 aqui. Aqui ele é o 60, o 45. Ué, será que eu fiz conta errada? 60. Ah, não, fiz total, né? Deixa eu ver. Porque é 60 vezes 3 não dá 90, mano. De onde eu tirei esse 45? Deixa eu tirar esse negócio. Olha aí, 60 vezes 3 é para dar 180. E aí, dividido por 2 é que vai dar 90. Ah, bom. Tá aqui o 90 graus. Então, no 90 graus, no 90 graus, 90 segundos, ele tem valor mínimo. E a partir daqui ele vai para o máximo e assim por diante. Então, de fato, tá ok. De fato, tá ok. Lembra que ele pode ser todos os arcos congruentes a ele. Então, aqui no 90, ele começa embaixo. E aí, então, ele tem que subir, porque lembra? Porque ele tem que fazer esse movimento da função cosseno. E tem que fazer esse movimento da função cosseno porque o B é negativo. Esse menos 9 aqui faz com que a gente reflita a função. Então ela começa de baixo, no ponto mais baixo, no 90, e aí assim por diante ele vai fazendo o seu período de subir até o máximo e assim por diante. O período é o mesmo, é o π sobre 60, é o mesmo período da anterior, né? Tá aqui o π sobre 60. Lembra que ele fica embaixo do módulo, então não muda. Então, tanto por esse jeito de substituir valores, quanto por esse jeito de fazer análise do gráfico, a gente conclui que era verdadeiro. Então, ele fala assim, sobre as proposições, tem-se que todas são verdadeiras? Não. Apenas duas são verdadeiras? Sim. Somente a segunda e a terceira são verdadeiras. Tá aí, ó. Fechou? Esse foi o 2. Cara, eu não lembro de que faculdade é essa que eu peguei. Todas elas são de faculdade, todas. Mas eu não lembro de onde é essa. E a 6 agora também. Onde que tá a 6? Não. Oi, Volta lá, por favor. De verdade. diga. Só pra eu poder tirar o print. Lasca. Você vai Aí tirando vai. prints à medida que o tempo passa, resolvendo? Porque eu apaguei, né, velho? Apaguei aqui, apaguei Não, aqui. sim, eu vou. Eu bati o primeiro Ah, print lá quando você fez a lousa toda, aí você foi fazendo aqui, eu fui tirando mais. Aí só faltou isso boa, da última parte. boa. É, eu nem me toquei desse lance também. E aqui a gente vai agora pro 6. Ah, esse 6 é muito louco, muito legal. Eu ia colocar um da Unesp, que eu gosto muito, de 2015, 2016. Mas eu não coloquei não, mas está na lista de vocês, esse da Unesp. Esse está na lista que eu mandei para vocês. Não, esse aqui é questão 2. Não, velho. Não, esse aqui não. Tem que vir aqui primeiro. Será que eu tirei print? Nossa, que burro de uma figa. Aí. Vamos ver aqui. Questão 6. Ótimo! Então ele fala assim nessa questão 6. No plano cartesiano abaixo estão representados os gráficos das funções da função f, que vai de 0 a 2π, e a imagem dela, ou melhor, o contradomínio, o intervalo fechado de -1 a 1. Massa, para a gente estar tranquilo, é só uma funçãozinha trigonométrica e é a cosseno, lembra? Ela começa num toco, diminui até voltar ao toco. Sempre em cada quarto. π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Um desenho muito melhor daquele que eu fiz anteriormente.
E essa é a função g, que ela também vai de 0 até 2π, e o contradomínio dela é real, e nem precisaria ser real esse contradomínio, até porque ela é uma função constante, então todos os valores do seu domínio, os infinitos valores do seu domínio, sempre caem no raiz de 3 sobre 2. Está aqui. Os elementos do domínio dessas funções para as quais f de x é maior que g de x, então o que significa o f de x ser maior do que o g de x? É que os valores da f são maiores que os valores da g. Pura e simplesmente isso. Então, deixa eu pegar essa cor mesmo. Por exemplo, tá aqui bem, a função trigonométrica é f e essa reta é a g, tá certo? Então tá. Nesse lugar que eu tô com o meu cursor, a f não é maior do que a g? É. Aqui onde eu tô com o meu cursor, a f é maior do que a g, ou seja, tá num valor acima que a g? Tá. Então eu quero esse ponto. Ui, ficou feio. Eu quero esse ponto. E aí eu vou fazendo essa análise. Por exemplo, nesse exato ponto de intersecção das duas, esse ponto eu quero? Aí você vai falar, não. Por que eu não quero esse ponto? Porque ele não quer que seja igual. Se tivesse o igualzinho aqui, beleza. Ele não quer que seja igual. Ele quer apenas quando ela é maior. Então a gente faz aquele esquema que a gente fazia lá quando a gente estava no primeiro ano, de colocar a bolinha aberta e a gente quer todo esse espaço que está daqui para cá. Só que a resposta que a gente dá é sempre em relação a x. Tem mais um pedacinho, só vou colocar isso aqui primeiro, que é aqui, ó. É sempre em relação a x que a gente tem que procurar. Então, o intervalo, o que a gente tem que determinar, que é a resposta, é um que eu já sei que vem do zero, com bolinha fechada. Aí você vai perguntar, tá, Murilo, mas como é que você sabe que tem bolinha fechada no zero? Uai, por causa do domínio. O domínio está fechado no zero para as duas. Então ele vem do zero e vai lá para frente até chegar nesse correspondente com bolinha aberta também. Bolinha aberta eu quero, tá bom? E essa mesma análise que a gente fez aqui no começo, a gente vai fazer no fim. Então aqui no ponto de intersecção eu não quero esse valor, porque ele não quer que seja igual, ele quer que seja só maior. E eu pego essa galerinha que está aqui na ponta, assim, ó. E aqui, essa bolinha também é fechada. Como eu sei que essas. Desculpa, essa bolinha também é. Como eu sei que essas bolinhas são fechadas? Porque o 2π também está fechado. Então, em relação ao x, né? Porque a gente responde para intervalos de x, eu vou querer de onde a onde? Eu vou querer também esse pedaço. Bolinha aberta aqui. E eu vou rabiscar todo mundo aqui para frente até chegar numa bolinha fechada. Se eu entender esse primeiro pedacinho, já dá até para eu poder ir atrás de ver alguns intervalos aqui, ó. Então, por exemplo, esse está fora, esse está fora. Vai de 0 a π sobre 2? Não. Esse aqui está fora. Eu tenho essas duas opções aqui. Eu só preciso determinar quem é esse ângulo. Quem é esse ângulo. Pelo desenho, assim, olha, pelo desenho, tipo, imagina que você está no vestibular. Então, se você entendeu isso, pelo desenho que está aqui, esse intervalo é ângulo. Então, tipo, tudo bem, tá π sobre 2, mas entenda como ângulo. Isso aqui tá mais para 30 ou tá mais para 60? Sabendo que isso aqui é 90. Então eu já responderia E de cara. Ah, Murilão, mas eu sempre aprendi que não pode confiar no desenho. Você está certo, não pode confiar no desenho mesmo. Tá certo? A gente vai fazer a continha agora. Como é que a gente faz essa conta? A gente vai atrás deste ponto que está aqui, ó. É esse ponto que me interessa. Porque se eu encontrar esse ponto com uma parada periódica, eu consequentemente encontro esse ponto aqui também. Tá bom? Que ponto é esse? É um ponto onde a f de x ela é igual a g de x. Desse jeitinho. Ou seja, é quando o cosseno de x ele é igual a raiz de 3 sobre 2. E aí tá fácil.
O cosseno de x ele é igual a raiz de 3 sobre 2 quando? Quando x é igual a π sobre 6 ou quando x é igual a 11π sobre 6. São as respostas. Ou seja, esse valorzinho que está aqui, vou colocar em preto agora, esse que está aqui é o π sobre 6 e esse que está aqui é o 11π sobre 6. Portanto, o nosso conjunto solução dessa desigualdade, opa, a gente não vai responder assim, ele é o intervalo fechado que vai de 0 até o π sobre 6, porém aberto, união com aberto no 11π sobre 6, fechado no 2π. Entendido? Tranquilinho? Vê aí. Pois, Murilão, não entendi nada. Como Não? assim? Ô louco, velho. Vamos de Não, você novo. chegou ali assim, você fez a função, igualou as duas funções, né? É. Aí você colocou o valor de x e eu não entendi nada. Uai, o f de x é o cosseno de x. O g de Ah. x é o raiz de 3 sobre 2. E aí você chegou no x igual a π sobre 6 ou x igual ao quê? 11π sobre 6. Ah, como é que eu cheguei aqui? É. Porque você tem que saber decor os valores do ciclo trigonométrico. Ah, droga, não era para fazer em preto, vou fazer em branco. E isso aqui tem que saber decor, não tem jeito. Você vem aqui, lança o ciclo trigonométrico. Opa. Aqui o ciclo trigonométrico. Aí você vai marcar os ângulos, mas isso você vai fazer tudo na sua cabeça. Então tá aqui, ó, vou começar por esse. Esse primeiro ângulo aqui, ele é o π sobre 6. Legal. Quem é o simétrico dele, opa, no primeiro, desculpa, no segundo quadrante. Simétrico dele no segundo quadrante. E o simétrico dele no terceiro. E o simétrico dele no quarto. E o simétrico dele no quinto. Tá bom, né? No quinto, tenho No certeza. quarto acabou. Não, me emocionei. Então, aqui é π sobre 6. Aqui vai ser quanto? Lembra como é que a gente faz? Π menos π sobre 6. 5π sobre 6. E aqui? Aqui é π mais π sobre 6, ou seja, 7π sobre 6. 6. E aqui é quem? 11π sobre 6. Tá aí, ó, 11π sobre 6. Como a gente está procurando o cosseno... Ah, mas por que você foi atrás desse... Como você sabe que é o π sobre 6, que é o 30? Ora, vai naquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem depois do 3 e do Ah, 2. Então, tipo, quem tem cosseno raiz de 3 sobre 2? É o 30. Ah, mas não é mais só o 30. Agora que eu conheço o ciclo trigonométrico e sei que esse tamanho aqui, ele é o raiz de 3 sobre 2, eu sei que é o 30 e o 330, ou seja, o π sobre 6 e o 11π sobre 6. entendi. Essa parada aqui, ó, nossa, tem que estar muito fresco na cabeça de vocês e saber quem são os ângulos também. Até para a próxima parte, que é só a equação. Então, a próxima parte super importante é essa. Eu vou te dar expressões tipo essa, ou mais difíceis, obviamente, e vocês vão ter que determinar quem é esse x. Quem é esse x que tem essa característica. Sacou? Saquei. Agora ficou. Iluminou aqui a cabeça. Clareou? Não tinha pensado nisso. Deixa eu ver se tem mais algum da prova, senão a gente já vai para os da lista. Onde que tá vocês? Ah, vocês estão aqui. 3 da lista, 6 da avaliação, boa. A Lara entendeu. Laura Maria também. Entendeu, Laura Maria? Tá aí. Entendi, Murilão, obrigada. Deixa eu ver. Tá. Então vamos para a lista agora. Então deixa eu até fechar minha prova aqui. A lista, ela tá onde? Tum, tum. Vocês são Cotil, né? Nossa, que departamento. Ô, Murilão, Oi. agora que eu vi a página ali, você já corrigiu a OMO? Onde você viu? Ah, tem uma pastinha ali. Tem mesmo?
Onde tá? Uma patinha azul ali, perto do Cotil. Mais pro lado. Uma casinha depois. Meu Jesus, onde tá? Direita. Não, Canto outra. superior direito. Aí, ó. É, aí. Já, já corrigi, já saiu até ontem, meio-dia, saiu as equipes que passaram. E Tá você em vai algum? passar pra gente? Eu vou. Onde que tá as Agora? equipes? Vou dar uma prévia só. Não, esse aqui era um outro exercício massa. Onde será que tá? Bem, tá em algum lugar aqui. Já saiu, já vou mandar e-mail para vocês. Eu tenho que falar primeiro com a Suzy, porque eu imaginei que ia passar, tipo, a gente teve 22 equipes. Eu falei, caraca, 22 equipes? Eu falei, deve passar umas 5, umas 4. Passaram 10 equipes. Então, Nossa, Murilão. aí o colégio vai ter que desembolsar. Murilo não confia no Cotil. Vamos Não, quebrar o porque Cotil. é muita gente, cara, que faz essa Olimpíada, assim. Mas eu lembrei que essa Olimpíada ela também tem sucesso com as escolas particulares, assim. E é por quantidade de gente. Não passa todo mundo que atingiu uma nota, passa só os primeiros. E. Uai, onde que tá? Aí passaram 10. Então o colégio vai ter que desembolsar R$ 450. Mano, eu acho que não é nada pros caras, sacou? Podia de boa. Mas eu tenho que falar primeiro com a Suzy. Então, vamos ver. Mas da hora, né, velho? 10 Bota equipes. spoiler pra gente, hein, Murilo? É, por favor, Mas, Murilão. mas essas equipes. Mas também montaram tipo umas equipes monstra, né, velho? Deixa eu ver quem já passou aqui. Vocês não estão mais vendo, né? Não. Eu sei que eu tirei Não. print. Não. Peraí. A Velozes Estudiosas é daqui, não é? Não é de vocês? Não sei quem é, não, Murilo. Eu acho que a Velozes Nem eu. Estudiosas. Não é a sua, o Luana? Não tem Luana aqui, Murilão. Tem, Luana? Murilão, Aline, acho. Aline, foi mal, Aline. Não, não é minha, não. Não é? Nossa, Murilão, Luana. Sei lá por quê, mano. Tá muito calor, velho. Eu tô morrendo. Mas qual é a de vocês? Deixa eu Moças. ver aqui na minha. Moças. Moças, tá aqui. Não, moças, acho que não foi. Ah, que pena. Sim, tem. Deixa eu ver o que mais que tem. Equipe top, que é a dos monitores. O Equipe Twitter 30. passou, né? Não, mas também os caras colocaram todo mundo dos monitores. Eles juntaram uma equipe com os monitores. Os caras apelão. Tem a equipe 37, tem uns matemáticos brabos, miocas, sei lá que porra é essa. Tem os batutinhas, os matemáticos, Pemadroteus. É do Pedro com Mateus. Mano, ou nome desgraçado. Toda vez eu errei para escrever. Eu devia ter escrito do jeito que eu queria. Pedro Mateus. O nosso é do segundo ano? O Matheus do segundo? Do PD? Cabeludão. Pemadroteus. Ele fez com o Pedro Henrique, de média? Eu acho que é. Ah, foi com o Depende, Yuri. Aí tem um print F. Mano, esses moleques do PD, primeiro ano. Aí tem um quarteto pitagórico e Velozes Estudiosos. Esses foram os que passaram. Deixa eu voltar agora para cá. Matemágicos. Matemágicos não rolou. Cadê o print? Matemágicos rolou.
Os matemáticos. Deveria os matemáticos. Não, os matemáticos não. Deixa eu ver aqui mais. É isto. Vamos lá para a lista agora. E aí, agora em outubro, no fim de outubro, a segunda fase. Permitir. Fim de outubro. E aí eu não sei ainda ao certo como é que vai ser essa segunda parte. Essa lista de vocês tem vários exercícios da prova, né? Agora que eu tô vendo. Ou não. Sim, acho que esse aqui é da prova. Vai da prova 3, 4. Então. E eu acho que o simulado de vocês vai ser nesse mesmo rumo. Lembra que o simulado, eu não sei se a galera falou com vocês, cara. O simulado, Não, ninguém falou nada. Você tá de sacanagem. Devia ter falado. Foi falha minha também. Vocês vão ter simulado de avaliação de novo. Inclusive, tá no calendário de vocês. Que dia que vai ser, Murilão? E agora, hein? Vai ser, acho que meio de novembro, Laura. Num sabadão também, esquema de tipo, começa às 8, termina meio-dia, 50 questões, 25 de exatas, 25 de humanas. Vocês chegaram a fazer o Sim Enem, o Simvest, que vai ser. O Simvest vai ser agora, né? Vai ser o mesmo modelo. Então, eu vou participar só do Simvest, o outro eu não participei, não. Não abriram o outro, eu acho. E no Sim, vai ser o mesmo formato desse Simvest. 50 questões, 25 de exatas, 25 de humanas. São 9 questões de matemática. Não. 3 vezes 6, 18. São 7 questões de matemática, 6 de química, 6 de física, 6 de biologia. Humanas eu não sei como é que divide. Só que cai a matéria do ano inteiro. Cai a matéria do ano inteiro. Então eu não vi eu nem lembro quem foi que fez o segundo ano, mas cai assim, eu vi quando eu estava montando, tem muitos exercícios que estão nas nossas listas. Então, se vocês lembram um pouquinho dos exercícios, já conseguem fazer. Tá bem tranquilo. Bem, então vamos ver aqui. É o 3 dessa lista. 3 dessa aqui. Esse iPhone é massa. Eu vou pegar só isso aqui, porque é só isso que interessa, né? Porque ali ele fala só observe a função. Tá bom. Aí. Ele quer que a gente determine qual é o gráfico dessa função. Então, deixa eu limpar esse trem aqui. Ainda bem que eu tinha uma pasta que era tipo OMU. Imagina se eu tivesse uma pasta tipo com escrito assim, Diário do Ódio, quem eu odeio, e subpastas assim. É porque isso só fica na minha cabeça, né? Imagina. Que loucura se vocês vissem essa minha pasta. Bom saber que vocês estão de olho na pasta dos professores. Eu vou até contar pro resto do pessoal. Aliás, eu não vou contar nada, eu quero ver o chicote estralar. Então tá aí, ó. Ele quer que a gente monte essa função. Pam, pam, pam. Como é que a gente vai começar a resolver esse exercício? Essa é a 3, né? A 3 que vocês queriam. 3. 3 é a que vocês queriam. Então, como é que a gente vai montar essa expressão? A gente vai montar assim, ó. Bem, primeiro, todas as alternativas são com seno. Se todas as alternativas são com seno, significa que esse período de oscilação que a gente vai analisar, ele, por exemplo, ele pode começar aqui assim, ó, do meio. Todo mundo vê que ele tem máximo 3, mínimo menos 1. Todo mundo vê, não. Eu vou deixar um pouco mais evidente isso que eu estou falando. Por exemplo, o valor mínimo dele está aqui, ó, é no menos 1. O valor máximo dele está aqui, ó, é no 3. Tá certo? Então, o valor mediano dele está aqui, ó, no... Não, ficou feio. Está aqui, ó, no 1. Tá bom? Ainda está feio, mas ainda está relativamente agradável. Está aqui no 1. Esse é o valor médio. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, daquele modelo nosso,
que é f de x igual a mais b vezes o seno de cx mais d. Eu já posso te dizer que dessa expressão, o a ele vale 1 e o b ele vale 2. Murilão, por que não menos 2? Porque a gente sabe que a função seno ela começa aqui no zero e ela sobe. Então, como eu estou tomando este ponto como inicial de análise, ela está subindo. Tá bom. Então, eu sei que aqui vai ser positivo, seno de cx mais d. Aí. Tá certo? Então, essa análise que eu fiz foi com relação à imagem. Essa inicial foi com relação à imagem. Tá, e agora? E agora, que é a parte que a gente vai analisar, inclusive de acordo com o que aparece aqui. O que eu queria que vocês observassem? Eu queria que vocês observassem que o período... Eu botei reto? Não botei não. O período dela tá assim, ó. Daqui até aqui. Tá certo? Tá meio ruinzinho o meu desenho. As graduações também não estão as melhores aqui também no desenho do exercício. Mas o que eu queria que vocês observassem? Então ela começa aqui num pedacinho e ela vai depois desse 3 num pedacinho, assim. Para o que a gente tem das alternativas, e isso é uma análise que a gente vai fazer pelo desenho e pelas alternativas em conjunto. Lembra, se aqui o valor é 1, significa que ela faz uma oscilação em 2π. Tá claro isso que eu falei para vocês? Por quê? Porque se o C é igual a 1, o período ele é 2π sobre o módulo de C, então isso aqui vai nos dar um período igual a 2π. Agora, se o C é igual a 2, o seu período ele é 2π sobre 2, ou seja, π, que é aproximadamente 3,14. Então, o que eu queria que vocês observassem é que a gente faz uma oscilação, pelo menos por esse meu desenho, que não está muito bom, mas dá para perceber que ela faz uma oscilação em um intervalo mais próximo do 3,14 do que do 2π, que seria 6,28. Então, o nosso C ele tem que ser 2. Esse aqui já vai embora. Esse aqui já vai embora. De fato, sobram esses. A gente já pode excluir alguns também. Então, por exemplo, esse aqui já vai embora. Estamos, então, em dúvida com esse e esse. Por que estamos em dúvida com esse e esse? Porque ambos têm o A igual a 1, o B igual a 2, o C igual a 2 também. E agora? Agora ele tem o papel de empurrar ou puxar. Né? Ele empurra ou puxa essa função. Nessa D, nessa alternativa D, não tem ninguém. Ou seja, se não tem esse D, significa que essa função seno, na verdade, ela tinha que partir daqui, ó, e fazer toda a oscilação dela a partir ali, então, do valor x igual a 0. E não é isso que acontece. Ela está um pouquinho para frente. Se ela está um pouquinho para frente, é porque existe um D. Tá certo? E esse D, como ele é negativo aqui, como a gente já viu, ele sendo negativo, ele empurra para frente. Empurra quanto? Nem precisa saber disso. Eu vou fazer a mais. Empurra quanto? Vem aqui, 2x menos π sobre 6. Quando que ele é zero? Para eu saber quando começa. Ora, 2x igual a π sobre 6, x igual a π sobre 12. Então, esse valorzinho que está aqui, esse vermelhinho, ele tem como valor de x π sobre 12. Tá bom? Ele é π sobre 12, esse valor aqui, que é onde ela começa a oscilação dela. Então, a alternativa certa é a E de elefante. Entendido? 3? Pior que não. Onde você não entendeu, Ian? Vê aí. Aqui, ó. Você
Não entendi porque tu descartou todas elas de uma vez ali. Ah, porque eu tenho que. O C, desculpa, eu vou colocar aqui em cima, talvez tenha falhado isso aí, ó. Quando eu faço essa análise do C, essa análise do período, você entendeu? Essa análise do período, mais ou menos, eu não saquei muito bem. Essa análise do período eu fiz assim, ó. Eu analisei o gráfico e vi que ele faz uma oscilação, ou seja, ele sobe, desce, sobe de novo, que é a oscilação padrão da função seno, em algo próximo de 3 e alguma coisa. Uhum. Aí eu fui analisar as alternativas. Se o meu C, que é o número que multiplica x, for igual a 1, o meu período é 2π, que é aproximadamente 6,28. Se o meu período é 2, que é outra opção, eu tenho uma opção 2. Se o meu período for 2, então ele faz uma oscilação no intervalo de aproximadamente 3,14, que é o que é mais parecido com o que temos aqui, ó. 3,14. Então o que eu fiz? Eu excluí essa porque é 1, excluí essa porque é 1, excluí essa aqui porque ele é 2 e na verdade é o 1, termo independente é 1, não é 2, não está multiplicando por 2, ou seja, já não bateu com A e o B. A gente ficou só entre a D e a E. Vê se até aqui você entendeu. Até entendi. No caso do C ali, você só fez um teste, você jogou dois valores para C e vê qual chegava mais próximo do que a gente tinha, né? Mas não foram quaisquer dois valores, foram os valores que a gente tinha de opção aqui nas alternativas. Uhum. Sacou? Entendi. Ou a gente tinha, ou é 1 ou era 2. Então eu optei de Sim. substituir o 1 e depois o 2 e vi que dava isso aqui mais correto. Ok. E aí, depois ali, o que você fez para chegar no. Então, se a gente não tem D, a função seno ela começa aqui no eixo Y mesmo. Começa assim, a oscilação inicia no x igual a 0, bem aqui no eixo médio dela, que é esse vermelho que eu desenhei. Se não houvesse D, ela tinha que ter essa característica. Como tem o D, ela é empurrada um pouco para frente. Eu sei que é empurrada Entendi. uma pelo desenho, e esse empurrado reflete aqui na expressão com esse valor menos da sua expressão. Se aqui é menos, você empurrou ele para frente. Sacou? Ok. Menos, você empurrou ele para frente, isso. Aí eu vi que então deveria ter o D, excluí essa D, a alternativa D, excluí ela e fiquei com a E, com a correta. Aí eu só fiz tipo bônus round assim, encontrar onde ela começa. Porque nem pede, eu só fiz só para massificar isso aqui. Ah, entendi. Então ela começa em π sobre 12. Ela Atinge o começaria ponto aqui em médio. π sobre 12. Assim, tipo, a primeira oscilação, assim, π sobre 12. Porque ela é periódica, né? Ela é infinita, ela é infinita. Sim, Ela é infinita. entendi. Obrigado, Murilão. Nada, velho. Que é isso. Nossa. Tem uma outra forma de fazer, mas eu não tentei, né? Quando eu não tentei, dá até pra gente tentar agora. Que é o quê? O valor da função é 0 quando x igual a 0. Pelo menos é o que parece no gráfico. É assim, ó. Se x igual a 0, pelo que está no gráfico, o f também é 0. Não sei se a gente substituir encontra isso. Vamos ver. F de 0 na E. 2 vezes o seno de 2 vezes o 0 menos π sobre 6. Opa, mais 1. Acho que já vai dar certo. Então isso aqui vai ficar assim, ó. F de 0 é igual a 2 vezes o seno, isso aqui é 0, menos π sobre 6, menos π sobre 6, mais 1. Menos π sobre 6 é a mesma coisa que 11π sobre 6. 2 vezes o seno de 11π sobre 6, ou seja, porque a gente está voltando, mais 1. Então dá certo mesmo, porque o seno de 11π sobre 6, ele é menos meio. Veja, se ele é menos meio, vezes 2 dá menos 1.
com esse mais 1, ele tem que ser 0 de fato. Então, poderia ser uma outra forma de ver qual das duas funções dá certo ou não. Olha aí. Dá certo também desse jeito. Mas ali a gente não ia multiplicar o menos meio... Ah, a gente ia multiplicar ele por 2, né? Fica menos 1, Sim, entendi. aí ele ficou menos 1. Então dá certo também. Uma outra forma de analisar. Oi? Na prova, precisa mandar a resolução também? Não, não precisa não, Laura. Tá bom, então. Obrigada. Não precisa não, de nada. Aí, deixa eu ver aqui qual mais que era. A 1 da lista 8. Tá. 5, 6B, 1. A lista 8 é essa, né? Essa aqui é a lista 8. Essa aqui é a 1. Bem, eu acho que é. Vamos ver a 5, essa 1. Vamos ver a 5 primeiro. Isso aqui é uma faculdade boa, cara. Tem um vestibular embaçadão. Tem uns erros de... Opa, Ctrl C. Tem uns erros de formatação aqui no meio, que quando tem esse tiozinho, ele é número real. Vê? Aqui nesse exercício tem um monte de tiozinho, eu acho. E acho que se tiver qualquer prova de vocês simulado nosso, também. Esse tiozinho aqui, ó, significa número real. Então vamos. Ele fala assim, ó, uma onda viajante foi detectada e um esboço do seu comportamento foi registrado em computador, como pode ser visto na figura. Pam, pam, pam. Sem pensar nada. Fala para mim qual é o A, qual é o B. Sem pensar nada, só olhando esse gráfico aí. O A é o quê? Olhou o gráfico, já é para dizer quem é o A, quem é o B. Se a nossa função ela é assim, f de x no modelo geral A mais B vezes. Eu tenho que determinar qual é a função também. Depois eu queria que vocês olhassem qual é a função que multiplica cx mais d. Então, nesse caso, como ela começa aqui no zero, só a parada só pode ser quem? Seno. Cx mais d. Daqui, a gente já tira o A e o B. O A, ele vai ser 3. O B, ele vai ser mais 2 ou menos 2? Muito bom, mais 2. Tá aí, ó. Nem sei se vocês estão respondendo, estou indo na confiança. Hein? Então, eu sei que esse f de x, ele é, por enquanto, 3 mais 2 seno de cx mais d. E veja, eu nem li o resto do enunciado. Eu só estou escrevendo isso porque é uma parada que está saltando aos olhos aqui. Então, esse foi o meu objetivo. Tá bom. Ele coloca aqui, ó. Podemos modelar a onda da figura acima como o gráfico de uma função periódica de reais para reais na forma f de x igual a mais b seno de cx mais d. Para certos números reais ABC, com c maior do que 0 e d variando de 0 a 2π. Ele coloca f de 0 igual a f de π, que é igual a 3. Tá bom. E o conjunto imagem de f é o intervalo que vai de 1 a 5. Tá bom. Com base nesses dados, é bom afirmar. Deixa eu te falar uma coisa. Aí temos um pequeno... não sei se é pequeno, se é grande, não. Vamos ver. Dá uma olhada. Ele faz uma oscilação em que intervalo? Porque essa aqui é uma oscilação. Para que domínio, né? Para que intervalo de x ele faz uma oscilação? Ora, ele faz uma oscilação em π. Se vocês lembrarem do que eu disse há um tempo atrás, o C, ele te diz quantas oscilações ele faz no intervalo de 0 a 2π. Então, de 0 a 2π, quantas oscilações vocês acham que essa função faz? Vocês estão respondendo aqui no Sheps. 2.
Então, o C vai ser 2 também. E aí temos um pequeno problema, que é o fato de que ele fala que o D tem que estar entre 0 e 2π. Então tem que ter um D aí no meio. Tá certo? Tem que ter um D. Ou seja, a gente empurra ou puxa ela uma quantidade tal que possa reproduzir esses valores. Qual é essa quantidade tal? Enfim, se não tivesse esse D forçado, pelo que a gente tem aqui, a gente já poderia dizer que essa f de x, ela funciona muito bem 2 seno de 2x. Essa função já modela tudo. Já modela tudo. Veja, se o x é 0, seno de 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, dá exatamente 3. Esse valor, obviamente, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse valorzinho que está aqui é o π sobre 2. Aí, ó. Esse valor que está aqui do mínimo, ele é obviamente quem? Preciso saber. Esse valor que está aqui no máximo, ele é obviamente quem? Preciso saber. Vamos colocar. Aqui é o π sobre 2, que é o... que droga. É o 90 graus. Quem é a metade do 90 para eu colocar aqui? Não é o 45? Então esse cara aqui, ele é o π sobre 4. Quem é a metade de 90 e 180? Não é o 135? Que é quem? É o 3π sobre 4. E ficou com isso, sobre 4. Aí, ó, 3π sobre 4. Fechou? E funciona, veja, se você substituir π sobre 4, se nessa função você substituir um x igual a π sobre 4, vai ficar 2 vezes π sobre 4, que é π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, vezes 2, 2, mais 3, 5. Tá aqui, ó. Tá modeladinha, bonitinha. Aí ele coloca um monte de coisa pra gente ver. Vamos ver esse monte de coisa aí. Eu vou pegar o X branco e vou colocar aqui. Então, no item A, f de π sobre 8 é igual a 3 mais raiz de 2. 3 mais raiz de 2. Vamos ver. Vamos substituir na nossa função. F de π sobre 8. Oi. Mas você achou o D? Não, eu ignorei o D porque essa função já funciona. Ah, tá. Essa função já funciona, eu já o ignorei. Daí ele põe aqui, ó, π sobre 8. Cadê minha função? Tá ali, ó. 3 mais 2 vezes o seno de 2 vezes π sobre 8. 2 vezes π sobre 8 é π sobre 4. Então, vou colocar aqui, ó, f de π sobre 8 é igual a 3 vezes, 2 vezes, 3 mais, desculpa, 2 vezes o seno de π sobre 4. Aí agora a gente precisa de uma agilidade. Quanto que é o seno de π sobre 4? Quanto que é esse cara? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 vezes o 2 vai dar quanto? Vai dar o próprio raiz de 2, com mais 3. Então tá certo. F de π sobre 8 é 3 mais raiz de 2. E aí, beleza. Vamos fazer mais. A função f é dada por 1 mais 3. Não. Ih, não. Já tá tudo zoado aqui. Essa B já tá toda errada. Toda errada porque o eixo médio tá no 3, não tá no 1. Então isso aqui vai até embora. Nem vou atrás dela. Vamos testar essa aqui depois. Que ela pode ser igual à nossa também. Antes, vamos fazer a C. Na C ele quer assim, ó, F de 3 π sobre 2. 3 sobre 2 é igual a 5? Vamos ver. Vamos colocar aqui na nossa função.
f de 3π sobre 2 é igual a 3 mais 2 vezes o seno de 2 vezes 3π sobre 2. Tá aí, ó. Esse 2 com esse 2 vai sumir. Então, vou escrever mais uma passagem aqui, ó. F de 3π sobre 2, ele vai ser igual a 3 mais 2 vezes o seno de π. Ô, louco, Murilão, por que seno de π? Porque 3π, que é o que apareceu ali, ele é maior do que uma volta. E maior quanto que uma volta? Maior π. Ah, então já era. Quanto que é o seno de π? O seno de π, quanto que é o seno de 180? Muito bem, seno de 180 é 0. Toda essa parada aqui vai embora, dá 0. Portanto, o f de 3π sobre 2, ele é, na verdade, 0. Tá aí, ó. Se a gente quisesse fazer análise vou até fazer esse pedacinho aqui, que eu acho bacana. Se eu quisesse... Ele não vai ser 3? Ele vai ser 3. Eu sei lá por que eu coloquei 0. Acho que sequela ainda de drogas. Não sei. Sim, ele é 3. E aí dava até para ver no gráfico isso acontecendo. Como? Dá uma olhada. Eu vou continuar aqui com o amarelinho, fraquinho, esse risco pontilhado aqui, ó. Daí, ó. Ô, burro! Aí, ó. Se o período é π, dá uma olhada, agora eu vou fazer com essa outra cor. Amarelinho ainda. Se o período é de π, essa onda primeira aqui é metade da oscilação. Essa aqui para baixo é a outra metade. Aí você fala, tá, e daí, Murilão? Não, só para te mostrar o seguinte. Se esse pedaço ele faz em π sobre 2, esse pedaço ele faz em π sobre 2, esse pedaço ele também tem que fazer em π sobre 2. Então, se eu traçar uma reta daqui para saber qual é o x dele, eu vou estar indo de π sobre 2 em π sobre 2. Então, π sobre 2, com mais π sobre 2 deu π, com mais π sobre 2 tem que dar 3π sobre 2. Mas que raiva que eu tenho quando eu faço isso. Então, esse pedaço aqui ele tem que ser 3π sobre 2. No 3π sobre 2, o valor dele é o valor médio, que é 3. Não 5. Então, dava para ver isso aqui também pelo gráfico. Eu vou trazer essa parada aqui para baixo. Vou fazer esse E, tá certo? Antes de fazer aquela outra função. O E, eu acho até que eu vou ter que usar essa parte aqui de baixo, mas enfim, vamos ver. Ele fala assim, ó, ele dá a solução. X pertence aos reais. E se o f de x igual a 5, quando que ele vai dar 5? Toda vez que ele for π sobre 4 mais k vezes 2π. Então, eu vou fazer essa parada de dois jeitos. O primeiro jeito, que é o mais evidente, é assim. Ok, ele dá 5 mesmo quando for π sobre 4. Quando é π sobre 4, ele de fato dá 5. Só que ele vai dar 5 π depois, porque o período é π. Aqui o valor é 5 de novo, mas é quando você soma nesse π sobre 4 mais π, que é o período. E não 2π. 2π vai dar 4 também, mas ele vai estar lá na frente. Esse aqui ele passou batido. Então, o erro que a gente tem aqui não é em relação ao valor da função, o valor de x, né, que dá isso, a imagem, desculpa, o domínio que dá essa imagem, mas em relação ao período. O período aqui está errado. Agora eu vou resolver o mesmo exercício, mas agora fazendo a equaçãozinha, que é como? Eu vou igualar a nossa função 3 mais 2 vezes o seno de 2x. E tudo isso aqui tem que ser igual a 5. Passo 3 para lá, 2 vezes o seno de 2x é igual a 2. Passo 2 dividindo, seno de 2x é igual a 1. E a gente vai para a perguntinha. Tá, qual é o ângulo cujo seno dá 1?
Aí você fala, cara, esse ângulo, ele é o π sobre 2 mais k vezes 2. Toda vez que for π sobre 2 mais k vezes 2π, esse seno vai ser 1. Ah, então iguala, jovem. Tá bom. Ou seja, 2x é igual a π sobre 2 mais k vezes o 2π. Lembrando que esse k é sempre inteiro, eu não coloquei, né? Acho que não coloquei na anterior também da aula de hoje, mas ele é inteiro, sempre. E aí eu passo esse 2 dividindo. Então vai ficar x sobre 4 mais o 2 divide esse cara. Mais k vezes π. Então a resposta dessa parada tá certa, né? Assim, o π sobre 4 tá certo. O período dos ângulos congruentes que vão dar 5 é que tá errado. E agora a gente fecha para entender por que essa D tá errada, né? Por que a D tá errada? E aí a minha sugestão é pegar um valor. Vamos pegar o π sobre 4, por exemplo. Vamos colocar aqui e ver o que acontece. Então dá uma olhada. Para essa D, f de π sobre 4. Substitui na função. Então vai ficar 3 mais 2 seno de 2 vezes π sobre 4 mais π sobre 2. Fechou? Vamos fazer essa continha 2 vezes π sobre 4 é o π sobre 2. π sobre 2 mais π sobre 2 dá π. Então, eu sei que esse f de π sobre 4, ele vai ser igual a 3 mais 2 vezes o seno de π. Quanto que é o seno de π que a gente viu agora de pouco? O seno de π, ele é 0. Tá aí, ó, ele é 0. Tá, mas se ele é 0, zero isso aqui tudo, zero isso aqui tudo. Então, sob essa função, f de π sobre 4 tem que dar 3. E não dá, né? O π sobre 4 dá 5, que é o máximo. Então a D também está errada por conta disso aí. Se eu não fosse nesse rumo, Murilão, o que eu ia fazer? Você ia fazer o seguinte, ó. Ô, burro. Você ia fazer assim, ó. 2x mais π sobre 2, que é o que está aqui dentro. Tá bom? Quando que ele é 0? Passa para lá. 2x, ele vai ser igual a menos π sobre 2. Ou seja, o x, ele deveria ser menos π sobre 4. É como se você arrastasse essa função para trás, π sobre 4. Então, eu vou tentar fazer o desenho do que eu arrastei dessa função para trás. Para fazer esse desenho, eu vou só continuar essa retinha aqui. Deixa eu me encontrar até aqui. Eu vou só continuar essa reta, assim. E, observando que é sempre de π sobre 4 em π sobre 4, eu vou trazer, então, esse valor aqui direito. E a nossa função, então, com esse D aqui, ela deveria estar assim, ó. Eu vou fazer tipo um espelho disso aqui, só que começando aqui, ó. Só que começando aqui, ó. Então ela deveria ser assim. Vem aqui, daí ela desce aqui, daí ela desce aqui, daí ela sobe aqui, e aí ela continua subindo aqui. Então a função vermelha, essa função, ele começa aqui no π sobre 4, ou seja, a gente puxou, né? Porque como tem esse D, a gente puxa para trás. E ela puxou assim. Fechou? Se em vez da gente puxar π sobre 2, a gente puxasse o próprio período π, aí ela ia bater. Não sei se foi claro o que eu falei. Se aqui fosse π, ia bater? Ia nada, nem ia. Eu tinha que ter esse sinal. Se ela fosse assim, ó, e não vou chamar de F não. Se ela fosse g de x, que é igual a 3 menos 2 vezes o seno de 2x mais π, aí dá joia. Aí essa é a mesma função que a gente fez. Essa função g e essa função f são exatamente a mesma coisa.
essa função f e a função g são equivalentes. Nos dão as mesmas respostas, tá bom? Essas duas. O que eu fiz? Puxei, então, π sobre 2 para trás, ela começaria aqui, e ao invés dela ter esse pedaço assim, como eu multipliquei por menos 2, ela sobe. Então, as duas são equivalentes. Louco, né? Mas bem bacana. Essa foi a 5. Tinha mais galera. Eu estou com dúvida no 9 da prova. Achei todos os valores, mas não sei se é seno ou cosseno. Então, deixa eu dar uma olhada no 9 da prova. Como é que eu vou agora para a prova? Eu nem sei se era essa 5 que é 5 que queria também. Deixa eu ver como é que eu vou no 9 da prova. Laura Maria de Jesus. Gmail. Vou! Aí. Tem como vocês saberem minha senha pelo que estava ali também? Nossa, mano. Estou mostrando minha vida para vocês. Estou mostrando minha vida. Vamos ver. Esses maluquinhos do TikTok é engraçado, né? Que faz assim. Porra, que gigante, bicho. Não, é fácil, Murilão. Só pergunta o valor do A, do B e do C, só que aí depois eu não sei colocar se vai ser seno ou cosseno, entendeu? Ah, tá, não, beleza. Então aqui vai ser 88 mais. Eita, do 88 por 168, 80. Então, eu 80 cheguei. seno de T. Então, o seno vai ser seno porque o seno é na horizontal, é por causa disso? E ele pede o Não, vai ser seno porque ele começa aqui no zero, ó. Começa no eixo médio. O cosseno ele tem que começar ou em cima ou embaixo. Em cima, se o B é positivo, embaixo, se o B é negativo. O seno ele sempre começa do zero. Aí o seno sobe se o B é positivo, o seno desce se o B é negativo. Então começou aqui no eixo médio, ele é seno. Entendi, obrigada. Nada. Essa foi fácil. Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma aqui. Cinco. Tinha 6 também, né? A 6 também era, né? Acho que esse 6 não tem como fazer ainda porque eu não dei a matéria. Esse 6 acho que não tem como fazer porque eu não dei a matéria. Mas enfim, vamos só começar ele. O vídeo dessa próxima matéria já está no YouTube, né? Que é soma de arcos e tal. Que essa semana eu dei prova. Então a semana que vem esse vídeo sai, mas ele já está no YouTube. É soma de arcos e arcos duplos. Então tá aqui, ó. Oi. Deixa quieto aí, depois que ver o vídeo, eu tento fazer. Aí qualquer coisa eu peço na quinta. Tá bom. Mas tem o outro lá. Deixa eu ver o outro, então. O que você quer? 27. Esse é bem massa também. Esse aqui é para abusar um pouco de vocês. Esse é para abusar um pouquinho. Tem uma parada que vocês não viram ainda, que chama função modular. Quando que vocês vão ver isso, cara? Vocês vão ver no terceiro ano do ensino médio, quando vocês estiverem vendo
geometria analítica. Está dentro do nosso programa. Normalmente, qualquer outro coleguinha seu que estude em outro colégio, ele já viu função modular no primeiro ano. Mas a gente só vê só no terceiro. Bem, o que acontece aqui? Eu vou tentar fazer só um esbocinho dele, esse gráfico, pelo menos desse, que ele é assim. Então, belezinha. Tá aqui meu eixo x e y. Meu valor máximo aqui é 1. Meu valor mínimo é -1. E aí ele tem um período que ele vai ser assim, ó. Eu vou marcar aqui o π, vou marcar o 2π, tá bom? Mas, em verdade vos digo, o período dessa oscilação, ela é π. Então, eu vou dividir aqui π sobre 2, π sobre 4, 3π sobre 4, assim por diante. E aqui também eu vou fazer essa divisãozinha. Então, a gente vai construir junto cada etapa daquela função. Certo? Então, suponhamos que, por enquanto, eu não tenha dito para vocês que é assim, tá? Eu só quis fazer um pouco mais elaborado esse gráfico. Então, aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, aqui é 1, aqui é -1, aqui eu vou chamar de π, aqui eu vou chamar de 2π, aqui vai ser π sobre 4, 2π sobre 4, que é o π sobre 2, 3π sobre 4, π sobre 4. Aqui é o 5π sobre 4, tá? Toda a família do 45. Aqui é o 6π sobre 4, também conhecido como 3π sobre 2. E aqui a gente tem, então, o 7... Qual exercício é esse mesmo? Ei, 27. Ah, tá. Tá sem a numeração, né? Boa lembrança. 27 da lista. Aí, desse jeito. Então, veja. O que eu percebo? Eu percebo que ele faz essa primeira oscilação. Ele começa aqui do 0, ele vai até o valor máximo dele, que é 1. Então, uma coisa que eu te digo que essa função me parece ser, eu vou colocando como se fosse etapas. Ela me parece ser assim, ó, f de x, ela vai ser igual a 1. Não, 1 não. Ela vai ser igual a seno de quem? Ela faz assim, então, ela deveria descer. Então, seno de 2x. Ela me parece ser assim. Por quê? Porque o seno de 2x, ele tem essa característica. Ele começa aqui no 0, daí ele vai subir, ele vai descer, e ele vai subir de novo. E aí o lance é que para esse gráfico eu não tenho essa parte de baixo, né? É como se ela tivesse refletida aqui em cima. Então eu tenho que encontrar alguma expressão ali que faça essa reflexão para mim. Sacou? Não sei se fui claro por enquanto. Era como se eu tivesse isso e a partir desse momento reflete. Reflete, essa reflexão nos leva a crer que essa função que ele está dizendo aqui não pode ter valor negativo. Não pode ter valor negativo. Em hipótese nenhuma pode ter valor negativo. Tá, mas e aí, Murilão? Tá, então, peraí. Eu vou subir isso aqui mais um pouco. Vou ser para ser essa função que está ali no 1. E aí eu volto para cá, onde eu vejo que ela, então, tem que ser assim. Então, não pode ter valor negativo. Tá? É essa função que a gente tem sem essa parte negativa. Tá? O que a gente vai fazer, então? Existe, então, uma propriedade de módulo que nos diz o seguinte, ó, módulo de um valor x, ele também pode ser escrito como a raiz quadrada, nossa, ficou feio, a raiz quadrada desse x ao quadrado, é a mesma coisa. Então, olha o que eu estou pensando. Malandro, então veja, se eu colocar essa parada dentro do módulo, ela deixa de ser negativa.
porque tudo que entra no módulo sai positivo. Ou seja, se eu colocar módulo de 3, isso aqui vai ser 3. Se eu colocar módulo de menos 3, isso aqui vai ser 3. Ou seja, tudo que entra no módulo sai positivo. E o que está me parecendo dessa função é isso. Eu tenho uma função que, se eu colocasse no módulo, tudo que é negativo dessa função tem que ficar o quê? Positivo. Por isso que dá essa reflexão. E na segunda etapa de resolução, eu vou pensar que essa f de x ela tem que estar dentro do módulo. Módulo do seno de 2x. Porque aí tudo que entra dentro sai positivo. Aí a gente não tem módulo de seno de 2x em nenhum momento aqui. Você fala, puta merda, e agora? O que eu faço? Ah, como eu sei essa propriedade, e aí esse aqui é um pulo do gato, que vai demorar 1 ano ainda para vocês verem. Você vai dizer o seguinte, então em vez de escrever isso, eu vou escrever assim, ó, f de x, ela é igual a raiz quadrada, meu Deus, raiz quadrada do seno de 2x, tudo isso ao quadrado. E aí também tem uma relação que eu já comentei com vocês, eu acho que vocês viram inclusive isso no começo do ano passado, e que vão ver na próxima aula virtual, chama-se relação fundamental da trigonometria. Da trigonometria. E o que diz a relação fundamental da trigonometria? Ela nos diz o seguinte, olha, o seno ao quadrado de um ângulo alfa qualquer, mais o cosseno ao quadrado de um ângulo alfa qualquer, essa parada tem que dar 1. Seja lá qual for o ângulo. Mas você está falando, tá, e daí, Murilão? E daí que olha o que está passando na minha cabeça. Se eu isolar aquele seno ao quadrado de alfa, ele é 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Entendeu? Daqui, ó, dessa parte eu vim para cá. Então, se eu isolo o seno aqui, mando o cosseno para lá, dá uma olhada. Isolei o seno. Por que eu fiz isso? Porque eu acho que eu vou substituir aqui, ó. Vai vendo. E aí eu vou encontrar, então, numa terceira etapa, utilizando a relação fundamental, um f de x, que ele vai ser, na verdade, raiz de 1 menos o cosseno ao quadrado de 2x. E vai dar a alternativa A. De onde é mesmo esse vestibular? Essa questão? É da EFON? EFON é massa. A UPI. Murilão, volta lá, por favor, só pro print Aqui, aí. né? É. Boa, valeu. O segredo Boa. do exercício, então, é saber essa relação de que o x em módulo é raiz quadrada do x ao quadrado. Isso, Rafa. Beleza. Isso. Não sabia disso aí. E a relação fundamental. Você não sabe porque você ainda não viu essa matéria. É como eu te disse, qualquer primeiro ano do mundo vê essa matéria no primeiro ano. Qualquer outra escola vê essa matéria no primeiro ano. A gente vê no terceiro, sacou? Então você não viu isso ainda. E a relação fundamental tá na próxima videoaula. Mas você já passou a relação fundamental pra gente? Eu só acho que eu só não formalizei. Eu não sei se eu já passei a relação fundamental numa aula, só citei, eu só não formalizei, eu acho. Beleza. Fechou? Lindos. Então é Não. isso. Oi. Aquela parte lá que o módulo de x é igual a x ao quadrado, é a raiz de x ao quadrado, é porque esse x não tem parte imaginária? Aí você vem daí o conceito do módulo? Não. Se vem daí o conceito Não do que módulo. vem aí o conceito do módulo, mas tipo, o fato de qualquer número real você colocar dentro do módulo e isso sai positivo, mas sai o mesmo número, vem porque ele não tem parte imaginária?
Não sei te dizer direitinho isso aí, ô João. Eu acho que eu tenho que pensar um pouco mais. Mas assim, existe módulo também para número imaginário. Então, O módulo módulo imaginário, se você não tiver a parte imaginária, seria isso, não seria? é só a distância, né? Porque o módulo, quando a gente vai atrás, a gente tem que pensar que um número complexo, a gente tem que pensar ele como um vetor, né? Ele é um vetor. Então, se ele é um vetor, ele está sujeito a duas coordenadas. Então, o conceito de módulo que está lá é um conceito que está associado ao tamanho desse vetor. Aqui, para números reais, que é o caso nesse sentido, a gente está pensando assim, ok, quais são os números? Tem um vetor que parte do zero da sua reta real, ele parte do zero e vai ter tamanho, sei lá, 3, como é esse exemplo que eu coloquei aqui. Então, quem tem tamanho 3 na reta, não em duas dimensões, como a gente pensa o número complexo. Então, o número complexo, a gente pensa ele num plano, que é o plano de Argand-Gauss. E ele está sujeito a duas coordenadas, porque uma coordenada é real e a segunda coordenada é imaginária. Aqui, para os números reais, a gente está pensando só na reta. Então, está aqui no zero. Do zero até que número dá 3. Então, você vai pegar uma régua, sei lá, um compasso, vai dizer, ó, do 0 até o 3 ou do 0 ao menos 3. Essa é a compreensão geométrica. Então, mas eu não poderia falar que esse número real, ele é um vetor, só que o y dele é zero? Ele só tem coordenada em x? Talvez, sim. Aí eu acho que pode ser um excesso de formalismo aí no caso, né? Mas aí, ou se você quiser tomar essa ideia do plano cartesiano, ou melhor, o plano de Argand-Gauss, como o seu referencial. Sim, aí você diz, olha, o y para qualquer valor que a gente tomar desses números que são reais, sempre vai ser valor zero, então esse módulo, essa distância, esse vetor sempre vai estar no eixo x. Sim. Tá, falou. Sim, sim. Fechou, lindos? Vamos lanchar? Vamos, né? E tem mais exercícios aí que pediram, mas aí eu faço na semana que vem, até porque, inclusive, esse último aí também, né? Tinha que usar relação fundamental, que eu nem falei. Oi, Yuri. Faz tempo que ele me chamou? Não. Antes de você sair, amanhã você está livre na hora do almoço pra gente fazer a reunião do Copa? Nós três? Amanhã, na hora do almoço. Acho que sim. Sozinhas. Pra você também, meu amor. Dá sim, Yuri. Você pensa em que horário? Eita, tá até gravando aí.